Amados e queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que você esteja esperançoso ainda da volta do Senhor. E você que ainda não tem essa experiência, acho que já passou da hora de também, como nós, ter essa experiência de salvação, uma experiência de andar com Deus, de não fazer o que a carne pede, mas o que o Espírito pede. Obrigado a você que tem nos acompanhado, você que é inscrito, você que não é, mas também acompanha, peço que se inscreva, transmita, encaminhe, compartilhe as mensagens. Assim fazendo, você estará ajudando o bom andamento do reino de Deus e está, segundo a Bíblia, abreviando a volta do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o céu é a nossa temática. O caminho para o céu. O caminho para o céu, meus amados irmãos, não é João, não é Maria. O caminho para o céu é Jesus. Veja que ele diz aqui, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem quer ir para o céu terá que ir por ele. Jesus fala aqui, dá as últimas instruções após a última ceia pascal. Ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. É um discurso de despedida. Um discurso de despedida que ele profere ali junto aos discípulos. E ele sabia exatamente a dimensão do alcance desse discurso. Eram 3 anos e meio passados e ele ali junto aos seus discípulos, pregando o evangelho, curando enfermos, devolvendo a vista aos cegos, devolvendo os movimentos aos paralíticos, devolvendo a esperança aos desesperançados, aliviando os aflitos. A sua palavra, como alguém diz lá nos evangelhos, nunca se viu um homem com tanta autoridade. Ele não fala como os escribas, ele fala diferente. A doutrina de Jesus era diferente, a sua fala era diferente, os seus procedimentos eram diferentes. E ele sabia que tudo isso que já estava encarnado na vida dos apóstolos causaria um espanto, causaria falta, causaria um sentimento de ausência na vida deles. Então ele começa a prepará-los acerca disso. E ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Ele está aqui falando que com a sua saída era quase que natural que as pessoas voltassem a crer em Deus, conforme ensinava a lei, desprezando um pouco o Filho e voltassem à crença ao Pai, a crença ensinada pelos fariseus, a crença ensinada pelos escribas, pelos chefes da religião. Então ele diz, vocês devem continuar crendo em Deus, mas crer também em mim. E aí ele traz de início logo, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso deve ter trazido uma certa perplexidade na vida dos apóstolos. Na casa de meu pai, que pai? Como é que ele vem? Que é que ele está com a gente aqui, já está falando na casa do pai há muitas moradas. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele querendo dizer, ele dizendo a eles, que
que para onde eu for, vocês vão também. Não vão agora, mas vocês irão também. E não se preocupem, porque lá tem morada para todo mundo. Há muitas moradas. E aí, para tirar qualquer dúvida, ele diz, se não fosse assim, isto é, se não fosse verdade que há muitas moradas, eu teria falado diferente. Eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Há pessoas que pregam que Jesus disse que ia preparar lugar. Ele não falou nada disso. Ele disse que se não fosse verdadeiro que na casa do Pai já há muitas moradas, ele então diria diferente. Ele diria, eu vou preparar lugar. Mas diz ele, mas mesmo se eu for preparar lugar, eu virei. Tendo lugar, ou eu indo preparar, eu virei. A maior certeza é essa. Não se preocupe se tem lugar, que tem. Não nos preocupemos se os lugares seriam preparados após a subida dele. Mas o certo, a nossa preocupação maior é que ele vem. Olha o que ele diz. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí ele vai de encontro à fé e ao conhecimento dos apóstolos. Ele diz, porque vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho. Naquele momento ele descobre que os seus seguidores não sabiam o caminho. Ele descobre, quem sabe com desânimo, que os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles ensinaram por 3 anos e meio, não conheciam nem ele, com quem andavam 3 anos e meio, não conheciam o pai dele, de quem ele falou 3 anos e meio, e muito menos conheciam o caminho. Glória a Deus. E ele diz, vós sabeis o caminho. Aí Tomé diz, não, nós nem sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tomé falava ali, tomava a palavra e falava pelos demais. Se nós não sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? Glória a Deus. Aí Jesus descortina tudo. Jesus esclarece o discurso. Eu sou o caminho. Não precisa procurar caminho em outro lugar. Não são os escribas que são o caminho, não são os fariseus que são o caminho, não são os chefes da religião, não são os chefes, não são os saduceus, não são os rabinos, não. O caminho sou eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Veja que ele não deixa brecha para entrar outra verdade no meio. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade. A única que existe sou eu. O único caminho que existe sou eu. E a única vida que existe sou eu. E aí ele diz, ninguém vem ao Pai. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa. Jesus está falando, conversando com os apóstolos. Mas olha o que ele diz. Ninguém vem a mim. Como se ele estivesse no céu. A aparência aqui é que ele diz, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Como se ele estivesse lá no céu com o Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse momento, ele abre mais uma vez a mente dos apóstolos para dizer que ele é Deus, que o Pai estava com ele. Não precisava achar que Deus estava longe, numa dimensão inatingível, não. Ele diz, ninguém vem ao Pai, isto é, eu sou o Deus, e o Deus, o Pai, de quem vocês falam, está aqui. Agora, ninguém vem a ele, senão por mim. Deus havia dado essa autoridade a ele. Ninguém vem, senão por mim. Aí diz, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Ele está dizendo que ele não conhece. Irmãos, que tristeza os apóstolos devem ter passado naquela hora. Andar com alguém 3 anos e meio e não conhecer.
a ponto da pessoa dizer, você não me conhece. Eu já disse isso a uma pessoa uma vez que me levantou uma calúnia, e eu disse a ele assim, olhando para ele, você não me conhece. Não conheço, não conhece não. Se você me conhecesse, você não diria isso de mim. Você sabe, se você conhecesse, você saberia que eu não faço isso. Ou se você quiser perguntar a alguém que me conheça, você vai saber que eu não faço. Foi isso que Jesus disse aos apóstolos. Se vocês conhecessem o Pai, vamos ler aqui. Se vós conhecesseis a mim, conhecerias também o Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus começa, aliás, ele continua se descortinando para eles. Se vocês conhecessem a mim, vocês também conheceriam o meu Pai. Mas desde agora vocês estão conhecendo. Quer dizer, ele apontando para ele. Desde já conheceis e o tendes visto. Alguém estava vendo Deus ali? O Deus do céu que eles falavam? O Deus Jeová? O Senhor? Ninguém estava vendo. Mas Jesus era o próprio Deus. Então ele diz, vocês não conheciam o Pai e nem o Filho, vocês estão vendo o Pai e o Filho. Agora vocês estão vendo, vocês estão conhecendo. Glória a Deus. E aí nos traz aquela lição que muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não conhecem a Deus. Olha, passam anos. Certa vez eu estava pregando, ensinando, na verdade, na escola bíblica, um assunto que eu não vou trazer aqui, mas um assunto muito fácil, muito claro na Bíblia. E duas jovens que estavam assim, dizendo, eu nunca ouvi falar disso, eu não conheço, não creio nisso, que eu nunca ouvi falar. Jovens, vocês nunca ouviram falar disso? Nunca ouviram ensinar? Não, nunca ouvimos ensinar. E isso, meus amados irmãos, não é nenhum tabu, não é que ninguém esteja indo para o inferno por isso, não. Os discípulos, a Bíblia, João diz lá no capítulo 20 do seu livro, que os discípulos, até Jesus morrer, eles não conheciam a doutrina da ressurreição. Triste isso, dizer isso. Triste dizer isso, mas os discípulos, até Jesus morrer, tendo eles passado 3 anos e meio aprendendo, mas ainda assim eles não conheciam a doutrina da ressurreição. E a Bíblia diz que quando Pedro e João, foram ver Jesus, chegaram lá no túmulo, Jesus não estava mais, eles simplesmente voltaram para casa. Aquilo não lhes moveu em nada, parece que foi uma coisa comum. Jesus ressuscitou, não está mais aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos para casa, que eles não conheciam. E João diz, porque não conheciam a doutrina. Então muita gente está perdendo tempo nas igrejas, caminhando fora do caminho. Mas pastor, que história é? Caminhando fora do caminho. Porque o caminho para o céu é Jesus, mas as pessoas estão caminhando fora dele. A Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito e a porta apertada. Mas as pessoas preferem o caminho largo, que não é Jesus, e a porta larga. É o mundo, a porta larga é o mundo, o caminho largo é o mundo também. Para ir para o céu tem que andar no caminho apertado e na porta apertada também. O caminho é estreito e a porta apertada. Esse é o caminho que, diante de todas as dificuldades, nos levará ao céu. E as dificuldades, meus amados, não são nossas. As dificuldades que se nos apresentam não serão vencidas por nós. Jesus vencerá por nós. Todas elas serão vencidas por Jesus, por nós. Ele é aquele que luta por nós. A Bíblia diz que a guerra na Bíblia, a peleja na Bíblia, que não são nossas. E Jesus é que toma para ele. E outras que são nossas, mas ele diz,
mas não tereis que pelejar. É sua. Mas se você for pelejar, não vai alcançar êxito. Eu pelejarei por você e darei vitória. Portanto, vamos nos alinhar no caminho. Alinhar no caminho, andar para Jesus é obedecer a sua palavra. Ser sincero no falar. Ser sincero nos compromissos. Não usar de leviandade com o seu irmão, com o seu amigo. Ter um comportamento ilibado, ser irrepreensível, não deixar brecha para alguém estar corrigindo. Assim estaremos caminhando para o céu. Ninguém caminha aqui na terra, ninguém caminha olhando só para frente. Ele tem que dar umas olhadazinhas, observando as coisas para ver se tem alguma coisa anormal que nos segue. Então, tome cuidado no seu caminhar. Jesus está com você e ele peleja por você. Se ele está conosco e peleja por nós, a vitória é certa, a vitória é nossa. Glória a Deus. Então, quando Jesus estava se despedindo, ele trouxe algumas frases consoladoras para os apóstolos. Ele diz: estai em mim. Isto é, por qualquer coisa, está em mim. Não largue a minha volta. Creiam em mim, estejam comigo, confiem em mim. Em João capítulo 15, versículo 4. Outra, não vos deixarei órfãos. Por mais que alguém pense que está sozinho, que ninguém está olhando, Jesus disse, não vos deixarei órfãos. E depois ele disse, vós já estáis limpos. Não se preocupe não. Deixe quem quiser falar. Deixe quem quiser dizer o contrário. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o caminho para o céu é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.